Bom dia, sétimo ano. Vamos para a nossa aula de hoje. Primeira aula depois da prova. Comenta da prova. Vocês tiveram uma média de notas boa. Só poucos de vocês ficou abaixo da média, mas nada impossível de recuperar na segunda prova. E no geral, gostei das respostas que vocês deram, principalmente nas perguntas, lógico, nas perguntas discursivas, que é por onde eu vejo como é que vocês estão mesmo com a matéria. Os objetivos vocês podem até lembrar uma coisinha, ir lá marcar, mas é na discursiva que eu entendo a sua forma de dialogar com a matéria em si. Eu devo dizer que tá bom, lógico. Alguns precisam melhorar algumas coisinhas. Eu percebi uma certa dificuldade que vocês tiveram, principalmente ali no meio da prova, né, entre as perguntas 4 até a 6, mais ou menos. Mas, no geral, estou satisfeito com o resultado da turma em si. A média de vocês foi boa. E agora nos preparar para a próxima prova. A gente ainda está vendo o dia ainda, certo? Por causa dessa questão de adiantar feriado. Talvez a gente tenha umas mudanças aí de calendário. Vocês vão saber em breve. Mas hoje entraremos no nosso capítulo 3. Capítulo lógico da próxima prova, a AV2. A AV2 vai ser os impérios e reinos da África e as civilizações da América pré-colombiana, ou seja, o capítulo anterior, 2, e o 3 também. O que são essas civilizações pré-colombianas? A gente tem que lembrar de que o explorador europeu que primeiro chegou à América foi o Cristóvão Colombo. Quando ele chega na América, isso marca um momento da história em que, a partir dali, se faz uma divisão para dizer dos povos que existiam antes dele chegar e os que ficaram depois. Então o termo pré-colombiano é literalmente antes da chegada de Colombo. Os povos que já existiam aqui antes de Colombo chegar. A América é um continente enorme, e antes mesmo da chegada dos europeus ele já era vastamente povoado pelo ser humano. Temos do norte ao sul diversos povos. A América é um continente que teve uma diversidade gigantesca de povos antes mesmo da europeização do continente. E, por exemplo, na região norte, encontramos povos como os Inuits, Atabascos, Algonquinos, Comanches, Apaches, Sioux. Geralmente esses povos são retratados em filmes de Velho Oeste, de colonização americana, por serem as tribos e povos indígenas referentes a Estados Unidos e Canadá. O México também, a gente tem que contar o México, mas o México ali é um caso à parte. Mas voltando para esses que é dos Estados Unidos e do Canadá, a gente tem uma grande produção cinematográfica que retrata alguns desses povos, principalmente Apaches. Apaches você encontra muitas fotos, muitos filmes sobre os Apaches. Os Sioux também é fácil de encontrar. Comanches, Inuits, você consegue encontrar um, dois, três filmes. Atabascos e Algonquinos nem tanto. Mas é interessante que são povos que são lembrados. Até porque algumas comunidades assim, ainda existem e resistem.
Na região central tivemos povos como os Olmecas, Maias e Astecas. O central é o que eu falei, é o México. Tecnicamente ele é América do Norte. Se você não se tocou ainda, México é América do Norte, não é América Central. Mas na região do México houve o aparecimento de dois grandes povos pré-colombianos. Primeiro os maias, depois os astecas. Também tem os olmecas, mas eles não foram tão proeminentes como os maias e os astecas. Principalmente os astecas. Os astecas fizeram um império. A gente vai ver mais sobre os astecas no capítulo 3. Maias, astecas e os incas, que a gente ainda vai falar um pouquinho deles, são os três maiores povos pré-colombianos. São os três que mais tiveram um desenvolvimento civilizatório ao ponto de formarem impérios. E na sul, a região sul, aí a gente já pega toda a América do Sul em si, temos os Arawakes, Caraíbes, Quechuas, Nazcas, Incas, Aimarais, Tupis, Geis, Araucanos, Patagões e Chimus. E outros também. O que o livro de vocês traz é uma pequena amostra desses povos. Entre esses, temos povos que existiram no Brasil. Os Geis, os Tupis, por exemplo, são alguns que a gente pode falar. Temos os Guaranis também, que tiveram presença no território brasileiro. Os Incas é o grande exemplo da América do Sul, formou um império, pegou ali a parte do Peru, Chile, Equador, ficou mais para a parte do Atlântico. Os Nazcas também mais para o Chile, essas coisas. Patagões, lá no sul mesmo da América do Sul. E vocês, por esses exemplos, vocês percebem que não era um continente parado. Isso é uma coisa importante da gente lembrar. A América não era parada. Ela não era um continente que não tinha praticamente nenhum desenvolvimento. Chegou os europeus e nosso desenvolvimento. Isso é uma concepção completamente errada. Tivemos aqui 3 grandes impérios, diversos outros povos que os outros povos, apesar de não formarem um império com uma estrutura civilizatória gigantesca, eles tinham suas complexidades que fizeram eles serem muito importantes e, de certa forma, dominaram grandes regiões de terra, apesar de não funcionarem como um império. Nós temos tribos do Brasil que, apesar de estarem ou situados numa única região, como, por exemplo, região norte, região sul, sudeste, eles tinham uma capacidade de locomoção e de influenciar outras tribos que a gente pode falar que, de certa forma, eles tinham ali uma forma de reino. Mas falta certas características para a gente chamar de reino. E também uma coisa importante é não pensar que eles eram povos selvagens, eram povos pacíficos, que não queriam guerra. Mentira! Os astecas fizeram guerra com diversos povos, eram extremamente bons na arte da guerra, tinham um conhecimento até científico muito avançado, a gente vai ver melhor quando chegar neles. Os incas também. Os próprios povos aqui do Brasil pré-colombiano, eles eram, em grande parte, povos guerreiros, que tinham uma tradição guerreira grande. É interessante vermos como esse continente sempre foi vivo, mesmo antes dos europeus. Os europeus foi uma vírgula na história, que sim, mudou muita coisa, mas que não é com eles que começa a história da América.
Isso é importante a gente sempre lembrar. A civilização Olmeca. Entre os mais antigos habitantes da América Central estão os Olmecas. Eles viviam na região desde cerca de 1000 a.C. E sua civilização é considerada pelos pesquisadores a cultura-mãe de outras civilizações da Mesoamérica. O que é a Mesoamérica? Território que compreende a atual região sul do México e parte da América Central. É uma região que dali borbulhou várias... uma região que borbulhou várias e várias culturas e povos que foram se espalhando. A Mesoamérica é um centro regional que foi importante para os povos pré-colombianos. Por questões de recursos, moradia, ali era um lugar muito habitável. Eles construíram grandes templos e pirâmides, além de dominarem técnicas de escultura em pedra. Entre seus vestígios arqueológicos estão enormes cabeças esculpidas em basalto, por volta do ano 1000 a.C., que medem cerca de 3 metros de altura e pesam aproximadamente 30 toneladas. Aqui temos uma escultura de uma cabeça Olmeca. E assim, gente, pela questão da escultura Olmeca, a gente vê que eles tinham conhecimento artístico, e por que também não conhecimento de engenharia. Afinal, você precisa de um certo conhecimento de engenharia para fazer uma grande escultura, e que demonstra essa capacidade de aprendizagem e de produção que eles de fato tinham. E o que o nosso livro nos traz é um foco em 3 grandes populações, civilizações desse período pré-colombiano: os maias, os astecas e os incas. Ah, mas professor, você falou que tinha muitos outros, por que não focar nos outros? Porque esses são os que fizeram reinos e impérios, tiveram mais produção cultural, não digamos duradoura, mas que ficou preservada. Pelos Olmecas, a gente vê que eles tinham uma capacidade produtiva grande, mas o que restou deles para a gente contar? Muitos desses povos pré-colombianos, a gente perdeu muitos vestígios deles, então é difícil contar a história, estudar a história sem vestígios. Alguns a gente fica muito na especulação do que foi, o que não foi, do que é, o que não é. Mas mais as astecas e incas são alguns que a gente tem bastante informação. Nos foi preservada bastante informação. Por que a gente não entra aqui na questão dos povos brasileiros que existiam aqui antes de Cabral, por exemplo? Que me lembro bem, a gente já estudou isso. A gente já viu sobre eles no 6º ano. E também porque o apanhado que a gente faz já é muito grande sobre eles e que compreende bastante o que a gente sabe. Porque, infelizmente, não eram todos os povos que preservavam a sua cultura de forma escrita. Muitos eram muito orais. No Brasil em si, a grande maioria, eu acho que na verdade de todos, eu não consigo lembrar de um que se tenha preservado em escrita a sua própria história, o que faz com que tenha certos problemas para preservar o conhecimento chegar até nós. E também os maias, os astecas e incas, digamos que eles foram os que mais chamaram a atenção. E por chamar a atenção,
por causa de seu desenvolvimento, é que a gente tem eles como foco. Começando pela civilização maia. Hoje a gente vai ver os maias só. Aí na próxima aula a gente vê os astecas e depois os incas. A gente vai ir pouco a pouco. Os maias viviam na América Central desde cerca de 1500 a.C. Eles se organizavam em cidades independentes e não tinham um poder político central. Entre cidades mais estavam Chichen Itza, Copan, Palenque, Tikal e Uxmal. Como assim? Os maias, eles tinham cidades que, tipo, eu vivo na cidade de Chichen Itza, eu vivo na cidade de Copan, eu já vivo na de Palenque, o meu amigo na Tikal e o outro em Uxmal. Cada uma dessas cidades, elas funcionavam independente das outras. Por exemplo, a cidade de Chichen Itza não precisava da aprovação do governador de Palenque para poder funcionar, para poder fazer uma ponte, para fazer um novo tipo de plantio, fazer comércio com outro povo. Cada uma era independente entre si, mas todas faziam parte da civilização maia. O que isso nos lembra? Dos gregos. Os gregos funcionavam dessa maneira até serem unificados por Alexandre o Grande. Então é mais ou menos, dadas suas devidas proporções e diferenças, o funcionamento da civilização maia. Cada cidade manda em si, mas todos são o mesmo povo. A organização social e política. As sociedades maias eram rigidamente hierarquizadas, sendo dividida em classes. As classes mais altas eram compostas por governantes, pelo governante, quem manda, sacerdotes, chefes guerreiros e grandes comerciantes. Essa é a classe alta. O governante, chamado de Alashi Yunik, homem verdadeiro, significado, tinha cargo hereditário, ou seja, passava de pai para filho. Não saía da família do Alashi Yunik. Ele comandava com o auxílio de um conselho de nobres encarregados de administrar os eventos religiosos, civis e militares da cidade. O sacerdote, além de ser conselheiro do Alashi Yunik, era responsável pelas principais cerimônias religiosas públicas, pela administração dos templos, pelo estudo dos astros, por escrever códices. O que eram códices? Os códices eram livros dobrados em formato de sanfona, que continham informações sobre história, política, geografia, religião, economia, entre outros temas. Assim, uma códice maia do século XIII, encontrada na cidade de Chichen Itza, no México. Isso é um códice, uma espécie de códice. Se você parar para pensar, como era feito ele? Eles tinham uma grande folha, que eles iam dobrando ela em si, e aí cada parte eles escreviam uma informação. Quando eu queria ler era só esticar e depois guardar. Era uma forma até bastante lógica de se fazer isso. Você consegue facilmente criar um livro usando um pedaço de papel, um grande pedaço de papel no caso. E isso demonstra, até pelo conteúdo que eles botavam no códice, um trabalho muito interessante. Porque eles pensavam de uma forma lógica a como se guardar informação variada. Ali dentro de história, política, geografia, religião, economia, podia haver outras coisas também, problemas sociais, disputas entre pessoas. E demonstra a capacidade desse povo em dedicar pessoas a estudar esses assuntos. Eles tinham uma situação
social confortável o suficiente para que, olha, esse grupo aqui, ele vai estudar, para a gente poder ter mais conhecimento e ajudar a todos ao mesmo tempo. A produção de conhecimento e dedicar tempo a essa produção de conhecimento é algo interessante a gente ver nos mais diversos povos. As classes intermediárias e baixas eram compostas pelos trabalhadores em geral, entre eles artesãos, pequenos comerciantes, agricultores e construtores. Também faziam parte dessas camadas escribas, pintores e escultores, que desfrutavam de grande prestígio social. A classe intermediária e baixa, ela ali já, digamos, uma lógica alta é quem tem os grandes cargos públicos e de comando, sacerdotes, chefes de guerreiros, grandes comerciantes, o Halash e o Nick. Eles são os que estão acima e comandando todo o resto. A intermediária, provavelmente, o que se especula é que era a classe de pessoas que tinham uma condição de monetária e social boa, mas não entrava ainda numa alta, mas também não podia estar lá embaixo. Ela tinha certas coisas que deixavam sua vida mais confortável. A gente está falando de civilização maia, eles tinham moedas, sim. Eles tinham domínio sobre certos metais. E temos também uma questão de prestígio social. Os escribas, pintores, escultores, eles tinham um prestígio social. Então, muito provavelmente, eles não estavam na classe baixa. Eles eram da intermediária. A questão da riqueza em si, ela é um pouco relativa, dependendo de povo para povo. Mas o prestígio social é algo meio que comum entre os povos. Lógico, como se ganha esse prestígio, varia. Mas ele é sempre importante para definir a classe em si da pessoa. E por quê? Porque esses grupos que tinham um grande prestígio social, que o livro destaca, são grupos que produzem cultura, eles produzem arte. A cultura maia, ela dava valor a essa produção cultural. A economia. Nas sociedades maias, a economia era baseada na agricultura. O principal produto cultivado era o milho, considerado um alimento sagrado. Segundo a mitologia maia, os primeiros homens teriam surgido de uma mistura de milho com água. Os maias cultivavam também batata, feijão, tomate, cacau, algodão, entre outros produtos. Milho é um produto que a gente vai ver em diversos povos pré-colombianos. Principalmente ali da América Central, América do Sul, a gente tem uma gigantesca presença do milho. Em parte porque ele é uma planta que é fácil de se plantar, ela cresce com facilidade. E ao ponto de que entre os maias se tinha uma deusa do milho e da agricultura, que era a Amun. E é do milho que eles explicam o surgimento da humanidade. A humanidade teria vindo do milho. A tecnologia usada na agricultura era de rotação de culturas, que consistia em alternar o cultivo de diferentes alimentos com períodos de repouso do solo, a fim de evitar a erosão. Isso é uma demonstração de conhecimento enorme. Eles entenderam que, olha, se a gente ficar plantando só uma coisa, o solo ele vai se esgotar muito rápido. Porque as plantas, elas são diferentes entre si. Então elas devem interagir com o solo de uma maneira diferente. Então, olha só. Agora a gente tem um pedaço de terra. A gente divide ele em 3. E esse pedaço de terra eu deixo sem nada para plantar. Nesse outro eu planto milho e nesse outro eu planto batata. Aí eu giro quando tiver a colheita. Esse vai para batata,
esse fica sem nada e esse para milho. Eu vou fazendo isso e eu não vou desgastando o solo como um todo. Eu vou rotacionando tudo, preservando o solo e evitando que ele fique inútil. Os maias também praticavam comércio, cujas rotas entre cidades facilitavam a troca de produtos. Entre os produtos mais valorizados nas relações de troca estavam o ouro, prata, conchas, sementes de cacau e plumas coloridas. A semente de cacau, por alguns povos ali da América Central, América do Norte, era muito valorizada. Ao ponto de, nos astecas, a gente vai ver, cacau era quase uma moeda, de tão valiosa que ela era. O desenvolvimento científico. A civilização maia tinha conhecimentos científicos em diferentes áreas, como matemática, geometria, astronomia e engenharia. A observação dos astros era muito importante, pois ajudava a organizar as atividades diárias, mensais e anuais, ligadas principalmente à agricultura e às cerimônias cívicas e religiosas. Nessa cultura foram desenvolvidos um sistema numérico e um sistema de escrita. O sistema numérico era composto por 3 símbolos: uma concha, que representava o zero, o ponto, que representava uma unidade, e o traço, que representava 5 unidades. O sistema de escrita maia era complexo, sendo formado por cerca de 800 sinais, que podiam representar um som, um objeto ou uma ideia. Até os dias atuais, esse sistema não foi totalmente decifrado pelos estudiosos. Por quê? Porque quando os europeus tiveram contato com os astecas e outros povos, os maias já tinham sido há muito tempo. A ideia que se tem é que os astecas dominaram os maias. Então o que a gente sabe dos maias já vinha através de terceiros. Por isso que muito conhecimento sobre os maias se perdeu. E é difícil saber se é o alfabeto deles de 800 sinais. Mas demonstra mais uma vez o grande conhecimento que eles tinham. Os maias eram um povo extremamente avançado cientificamente nos estudos sobre o mundo, na sua volta, em comparação com os outros povos americanos e até em comparação com os povos europeus. Muitos dos conhecimentos deles de matemática, geometria, astronomia, engenharia estava à frente de alguns povos europeus. Não tenho dúvida sobre isso. A gente para por aqui, turma. Vamos lá para o nosso grupo, tirar dúvidas, falar um pouquinho sobre a matéria. Talvez a gente faça alguma atividade de aula. Estou pensando. Qualquer coisa eu falo lá no grupo. Vamos lá para o Telegram.